Boa tarde, obrigado. Eu vou falar em português. Vou falar em português e vou falar pausadamente para que todos possam compreender. Se puder. ¿Se entendió bien? Bom, todos podem entender em português? Muito bem. Estimados camaradas do direção e dos militantes do Partido Comunista de Chile, demais camaradas da mesa, participantes do debate e delegações internacionais. A proposta apresentada para esta mesa é complexa e provavelmente não vamos esgotá-la neste debate. Vamos apenas, talvez, apresentar pontos que possam aproveitar para reflexões. Antes de começar a minha intervenção, eu gostaria de dizer, já foi apresentado aqui, tivemos um minuto de silêncio, mas recordar que o falecimento ontem de Oscar Niemeyer, brasileiro comunista, ele é um exemplo de um grande comunista para o mundo. Aos 104 anos de idade, e antes perguntado na crise do socialismo da União Soviética, se haveria o final da história ou o fim do socialismo. Ele disse que as crises do socialismo que passavam eram passageiras e que o futuro pertence às sociedades mais evoluídas, às sociedades socialistas. Eram as ideias de Oscar Niemeyer, que até o final da vida, perguntado, questionado se permaneceria comunista, ele permaneceu até o final de sua vida. Mas, camaradas, eu gostaria de iniciar minha fala considerando que o centenário do Partido Comunista de Chile é um fato muito importante, digno de respeito e admiração de nós comunistas brasileiros e certamente dos comunistas do mundo inteiro. Digo isto porque nós vivemos uma quadra histórica em que a derrota do socialismo no leste europeu, a experiência que nós vivemos em determinados países, retrocedeu o movimento comunista no mundo. Tivemos muitas dificuldades e estamos, vamos dizer, em processo de recuperação. Vamos dizer que os movimentos revolucionários no mundo estão em processo de retomada política e ocupando espaços de articulações e de acumulação de forças. Nisso é que eu vou entrar daqui a pouco. Então, nossas sinceras congratulações ao centenário do Partido Comunista Chileno. Isso não é uma coisa, apenas uma comemoração, porque a primeira pergunta que se possa fazer, diante da pergunta como chegaremos ao socialismo, é objetivamente ter um partido comunista. Eu gostaria de dizer que esta é um primeiro elemento, porque um instrumento de um partido comunista, ele é um elemento consciente, transformador da sociedade. Partido comunista ou os partidos de orientação marxista-leninista, que nem sempre tem o nome de Partido Comunista, mas que levam as ideias ou as frentes políticas que se articulam em torno das visões políticas transformadoras rumo ao socialismo. A existência do partido político de característica marxista-leninista é o primeiro elemento, no meu ponto de vista, no ponto de vista do Partido Comunista do Brasil, para a luta pelo socialismo. Eu digo isto porque, nesse momento de crise que vivemos, que passamos e que estamos passando, muitas tentativas de transformações, de alterações, até elementos chamados criativos, permearam os movimentos sociais, as lutas políticas. Me recordo que no Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, uma das bandeiras de determinados movimentos seria a de mudar o mundo sem tomar o poder. Não creio que isso seja possível.
As lutas reais, as transformações reais são estabelecidas para a tomada do poder político nos países. E os partidos comunistas cumprem a tarefa revolucionária de alcançar este objetivo. A propaganda anticomunista é muito grande, historicamente, e vou falar daqui a pouco sobre um dos aspectos importantes da construção do processo do socialismo, que é a luta de ideias. Esses elementos da luta de ideias estão travados nas diversas propagandas. Todos sabem aqui que recentemente eu quero dizer, no último período, do final do século XX, propagaram o fim da história. Nada mais tosco, nada mais atrasado, porque o fim do socialismo não significa... A propaganda do fim do socialismo significaria o fim da história, e isso se demonstra um grande erro de análise. Eu tomo a liberdade de fazer um pequeno trecho de uma canção de Chico Buarque, de Pablo Milanés, Canción para la Unidad de Latinoamérica, em que se diz: e quem garante que a história é carroça abandonada numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Quem nega a história será inevitavelmente atropelado. E digo isso porque a canção de Chico Buarque e de Pablo Neruda nos dá forças, nos demonstra a capacidade de ultrapassar as nossas dificuldades, com o apoio do povo, superar as limitações que nos foram impostas recentemente. A história mostra que nem a ditadura militar foi capaz, as ditaduras militares nos diversos países foram capazes de nos liquidar. Pelo contrário, continuamos empunhando nossas bandeiras e nossas palavras de ordem, disputando a consciência das massas para fazer avançar a nossa sociedade. Nós vivemos um momento histórico de democracia na América Latina. E essa experiência que vivemos nesse momento possibilita que os nossos partidos comunistas participem dos processos eleitorais, processos de disputas institucionais. E esse é um segundo elemento que eu gostaria de dizer. O primeiro é a luta de ideias. É necessária a luta de ideias para que a gente consiga superar as nossas dificuldades e demonstrarmos, a partir dessa necessária, das nossas opiniões políticas, ganhar a consciência das massas. E esse segundo elemento, um dos elementos que nós temos de elaboração, é a participação da vida institucional. As democracias modernas, as democracias contemporâneas na América Latina, nesse momento possibilitam vitórias em países como o Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua e El Salvador, além da manutenção do sistema socialista da heróica Cuba. Camaradas, este momento que nós vivemos, nós temos que nos aproveitar bastante para a acumulação de forças. E o PCdoB é um partido que participa de governo, no governo do Brasil. Desde 2003 houve uma vitória de uma frente heterodoxa, em que vários partidos de esquerda, de centro e alguns partidos conservadores compõem o chamado campo de apoio ao então governo Lula, que foi o governo os 2 mandatos de governo Lula, e agora o governo de Dilma Rousseff. Nós consideramos que esse é um processo também de acumulação de forças para alcançarmos o socialismo. Nós participamos dos governos populares, que nós consideramos populares e democráticos, em função da acumulação de forças para alcançar um objetivo maior, um objetivo estratégico, que é o socialismo. O Brasil é um país de dimensão continental, com inúmeros problemas sociais que ainda precisam ser enfrentados. Mas os governos democráticos na América Latina, em especial, digo aqui, a experiência do Brasil, está ajudando a cumprir, a superar determinados obstáculos sociais. São muitos os problemas, mas nós temos convicção de que nós estamos no caminho certo. Vou citar alguns exemplos.
ter um governo com a feição, com as características que nós participamos, creio que seja muito importante na luta, na correlação de forças internacional. Vivemos uma grave crise internacional. Países como o Brasil, que vão aos diversos organismos internacionais, às diversas atividades internacionais e se posiciona contrário às medidas neoliberais tomadas, é uma maneira, é uma característica de combatermos, de travarmos a luta política e ideológica no mundo inteiro. Ultrapassarmos as características de unipolaridade dos Estados Unidos, na tentativa de ampliarmos uma multipolaridade, a criação dos BRICS, do BRIC, e outros países em desenvolvimento, também é um dos elementos importantes para contrapor o peso político e tentar conter o avanço do neoliberalismo. Como já disse, camaradas, a participação de governo, ela é fundamental nesse momento no Brasil, para que as forças mais avançadas e mais consequentes possam acumular força e disputar a consciência das massas. Como alcançar o socialismo? Claro, é uma pergunta muito complexa. Creio que um dos elementos importantes para compreender e influenciar a sociedade está na questão nacional. A luta contra o imperialismo no mundo inteiro faz com que nossos partidos comunistas tenhamos um papel de defesa da soberania nacional. E a defesa dos nossos países, com as nossas características culturais, com as nossas diversidades, com os nossos problemas, e também tentando alcançar as nossas soluções, isso tudo faz parte desse desenho, dessa característica de tentar demonstrar que a questão nacional está em pauta e é um elemento-chave. O PCdoB acredita que o caminho para a nossa luta no Brasil é a luta de um novo projeto nacional de desenvolvimento, acumulando forças para as conquistas de um novo poder político, um poder político revolucionário, um poder político que esteja na mão dos trabalhadores. Mas para que a gente consiga iniciar esse processo, é preciso termos em mente a ideia de que projeto nós queremos. E a nossa elaboração no Brasil é a luta por esse novo projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto é o caminho. O socialismo é o rumo para alcançarmos esses objetivos. Ou seja, nos guiamos por esse novo projeto para alcançarmos o socialismo. A luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento é, na atualidade, o centro de nossas preocupações, visto que a luta contra o neoliberalismo está sendo travada e o aguçamento desta luta são ações cada vez mais violentas e constrangedoras. Nós vemos no mundo inteiro que as medidas tomadas para combate à crise, ela é feita de modo a quebrar a soberania dos povos. Vide Grécia, Portugal, Espanha, Itália, os países europeus hoje em crise, ao recorrerem aos organismos internacionais para pedir empréstimos para saldar as suas dívidas, junto com isso é investido de intervenções econômicas ditadas para esses países. Há uma quebra significativa da soberania nacional nesses países. Algo que nós já vimos e que nós vemos, porque nos nossos países também sofrem e sofreram esse processo. Estamos concluindo. Então, gostaria de dizer o seguinte, os 3 elementos que eu tentei apresentar aqui, inicialmente, a luta institucional hoje, dado a quadra democrática, nós vivemos um momento democrático, aproveitar esses espaços são muito importantes, ainda havendo tempo para falar sobre o assunto, um fato que é muito importante para demonstrar no Brasil, a luta que estamos travando hoje, os estudantes brasileiros estão travando hoje, nós temos tanta experiência, tradição quanto os nossos companheiros, camaradas chilenos, hoje o governo brasileiro está lutando, está apresentando, tentando aprovar na Assembleia, no nosso Congresso Nacional, 100% dos royalties do petróleo, dessa nova camada de pré-sal descoberta no Brasil,
100% aplicados para a educação. Isso é uma proposta do governo. E quem é contra? Os setores mais atrasados, os setores mais conservadores do país. Então, esse é um instrumento de luta, a participação institucional. A luta de ideias, que é o segundo elemento, isso é fundamental. Sem luta de ideias, camaradas, nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Nós não podemos ficar estagnados a concepções. Nós temos que tratar as novas situações políticas contemporâneas à luz do conhecimento, dos princípios do marxismo-leninismo e alcançar objetivamente os nossos objetivos. E para finalizar, é a luta de massas. Então, os três elementos: institucional, que é uma participação importante hoje, dada a democracia que vivemos, a luta de ideias e a autonomia do movimento de massas. Sindicatos, entidades estudantis, entidades em defesa de moradia, uma diversidade maior de entidades que vivemos hoje, de mobilizações, de bandeiras políticas. Não há luta política sem a participação das massas, sem a organização do povo em torno dos partidos políticos, dos sindicatos, das entidades, dos movimentos. Aqui no Chile, vivemos agora, recentemente, uma experiência extraordinária, que foi a luta dos estudantes e do povo em defesa da educação e em defesa dos trabalhadores também. No Brasil também temos essa tradição de participar e dirigir grandes mobilizações, grandes movimentos. Não é exatamente por estarmos em um governo que nós vamos impedir a participação, muito pelo contrário, vamos incentivar e estimular a participação e a organização dos movimentos sociais para pressionar cada vez mais os governos para alcançarmos os nossos objetivos. Finalmente, sem o povo na rua, não há transformações, nem pontuais, nem profundas na sociedade. Camaradas, o Brasil, o Chile, os diversos países latino-americanos, temos muito em comum: a luta em defesa dos nossos povos, superar as nossas dificuldades, alcançar os nossos programas, os nossos projetos. No Brasil, identificamos com o Projeto Nacional de Desenvolvimento e a luta contra o neoliberalismo, a luta contra o imperialismo. Viva a luta dos povos latino-americanos, viva o Partido Comunista do Chile. Muito obrigado.